Mas vamos então, teve um superchat que chegou e a gente vai começar por ele, o tema, tá? Que coloca aí na tela, relógio. Por que nós não chamamos de superclássico do Nordeste? Veja, eu não sei se o termo que a gente usava era superclássico do Nordeste, mas é o superclássico do Nordeste. E ele acontecerá nessa quarta-feira, né, com dois times que fazem uma Série B muito competitiva, né? Não dão aquela segurança toda, não dão aquela segurança toda, mas fazem a Série B vice-líder e terceiro colocado, separados por um ponto, né? Campanhas muito próximas, desenhos até de resultados próximos também. Mas eu acho o Bahia, isso antes de começar eu já achava, vendo os jogos, eu acho o Bahia um time com mais possibilidades. Talvez seja a melhor definição, né? É um time com mais possibilidades do que o Sport. Marca pior do que o Sport, mas parece ter mais força, né, e mais opções para mudar jogos, para tentar, né, encurralar adversários. Qual a perspectiva para esse jogo? O Cássio citou algo muito importante, eu vou até abrir por ele por conta dessa citação, que é o fato dos dois terem a proteção nessa rodada de não sair do G4, é um alento, né, Cássio? Então, isso deve dar um pouco mais de tranquilidade, né, e fazer um clássico mais frio, um clássico mais cerebral, né, um clássico mais Acho sim. cuidadoso, né? Os dois venceram de virada como mandante, né, em casa, né? O Sport virou sobre a Ponte Preta e o Bahia virou no último lance, jogo com 33 mil pessoas na Fonte Nova. Resultado, gol importantíssimo para a mobilização desse jogo contra o Sport. Rapidamente já botou 20 mil pessoas garantidas na Fonte Nova. Esse jogo vai passar na Globo para Salvador e Recife. Vai ser TV o horário de aberta, né? 9 e Série meia. A, né? Série A. Super É como clássico do se fosse Nordeste, assim. como o nosso amigo perguntou. 9h30 vai ter a grade da Globo, dividindo. Nesse domingo, por exemplo, passou até Vitória e Volta Redonda. A grade para Salvador foi a primeira vez na Globo. Já passei, acho que posso estar enganado. Não. Antigamente, lá em 2006, 2007 também teve da Bahia. Mas, ou seja, em muito tempo, a Globo passou um jogo da terceira divisão em sinal aberto. Cássio, teve esse debate no Twitter. Teve esse debate no Twitter. Né? Eu me esqueci que não sei se foi Tyson, alguém colocou que seria a primeira vez. Gabriel Wacker, mas já teve. Foi em Gabriel 2006, Wacker em rebateram, 2007. mas depois ficou numa certa dúvida se teve ou não teve. Enfim, mas de toda forma, se a Rede Bahia, que ela, a afiliada da Globo na Bahia, a Rede Bahia, né? Passou, seja lá o que aconteceu em 2006, 2007, mas passou para Salvador, Vitória e Volta Redonda. E agora, na quarta-feira, vai passar para Recife, vai passar para Salvador, Bahia e Pernambuco. Vão acompanhar Bahia Sport. E a posição dos dois dá uma. E faz tempo que não acontece essa situação, tá? Faz tempo que não acontece um cenário onde os dois estão ali folgados na zona de rebaixamento. Porque o último que teve, o Sport já estava quase morto, que foi o da Arena, e a Vitória, na verdade, botou uma pá de cal no Bahia também, que acabou sendo rebaixado. No primeiro turno, era ali meio que disputar para ver quem ficaria fora da zona de rebaixamento. Isso já aconteceu outras oportunidades. Agora, se um jogo onde a gente, dias antes, já sabe, ó, o jogo vai rolar, vai ter uma pressão na tabela, só que os dois vão estar dentro dos seus objetivos. Ou seja, se fosse da primeira divisão, acima da zona de rebaixamento, independentemente do que acontecer, esse jogo está rolando aqui, é só gordura. Vale vaga sul-americana, mas não está influenciando ninguém. E num patamar da Série B, que é o caso, não tirar do G4. Eu acho isso muito importante para o andamento da partida. O Bahia precisa de tranquilidade, segue 100% dentro de casa, mas está no limite ali. Foi na Ponte Preta, sofreu um empate, depois fez um gol. Ponte Preta que jogou muito mais contra o Bahia do que jogou contra o Sport. Toda essa dificuldade que teve contra o Criciúma, mas segue 100%. E é óbvio que a torcida do Bahia espera que se mantenha 100%. No caso do Sport, eu não sei muito o que esperar, porque eu acho que o tamanho do jogo para o Sport pode ser ligar um pouco o alerta. O time está me parecendo desatento. Os dois pênaltis que cometeu com menos de 10 minutos nos dois jogos seguidos na Arena, não acho que sejam coincidência. O primeiro, uma desatenção individual. O segundo, a desatenção coletiva. E esse jogo contra o Bahia é um jogo que não cabe um negócio desse. A atmosfera do estádio não permitirá isso.
que a gente está falando de 20, eu falei que 20 mil garantidos, mas é um jogo para 30 mil pessoas, um jogo que o cara sabe que está passando na TV aberta. É um jogo que os jogadores que estão em campo sabem que o outro lado é um dos principais rivais. O torcedor do Bahia sabe que está enfrentando os principais, inclusive já perdeu esse ano, foi Bahia perdeu do Sport pela primeira vez na Copa do Nordeste. O jogo foi na Fonte Nova, na ocasião, acho que entre 4 e 5 mil pessoas, estava um público bem diferente, acho que foi mais ou menos, né, esse público. Enfim, faz tempo que não tem um jogo desse tamanho, uma importância enorme. Eu acho que a vantagem do Bahia por estar jogando em casa é considerável. Eu acho que faz uma diferença muito grande, porque o Sport não inspira confiança ainda, não pegou um jogo desse tamanho fora de casa. O maior que teve foi o do Criciúma, que foi até um ótimo público, foram 11 mil pessoas lá no Heriberto Rios, que 11 mil pessoas naquele estádio dá uma atmosfera, um estádio muito legal, dá uma atmosfera muito boa, mas agora é diferente. O Bahia está mais testado. Mas, por outro lado, eu também não posso discordar que nos últimos jogos o Sport vem tendo um bom desempenho contra o Bahia, e isso, mesmo que parte desse elenco do Bahia não faça parte desse retrospecto recente do Sport, mas o ambiente do clube sabe disso. Internamente isso não vai ser ignorado. Internamente não vai falar, tá vendo esporte aí. Porque em vários momentos já tá vendo esporte aí. Uma teta. Em vários momentos o esporte era uma teta pro Bahia. Nesse momento, cara, esses caras tão chatos pra caralho, velho. O Sport, inclusive, venceu o Bahia nas últimas 3 oportunidades. Que venceu a Copa do Nordeste esse ano e venceu as 2 na Série A ano passado. Aí levou um 4-0 na Copa do Nordeste. Mas antes desse jogo da Copa do Nordeste, tinha vencido outros jogos pela primeira divisão. Não, assim, nos últimos 10 jogos, Cássio, são 8 vitórias do Sport e 2 do Bahia. E se a gente considerar os jogos na Bahia, são 6 duelos, com 2 vitórias do Bahia e 4 do Sport, né? Então, assim, tem esse desses fator... 4, o Sport passou 29, para você ver que é outros momentos, o Sport passou 29 anos sem ganhar do Bahia em Salvador. 29 em Salvador, porque esse poderia ser um pouco menor, porque ele teve uma vitória em Feira de Santana. Foi em Feira de Santana? Eu acho que foi em Feira de Santana que o Sport ganhou. Não, ganhou foi do Vitória em Feira de Santana. O jogo o jogo foi na Ilha do Retiro, porque o Sport ganhou eu lembro de 2014, na sequência, que ganhou do Vitória de Feira de Santana, do Neto Baiano, e ganhou de Mike, eu acho, na ilha. E na Fonte Nova foram 29 anos sem ganhar. Mas de lá para cá, como o Minhoca falou, já foram 4 vitórias. Na Fonte Nova e também somando Pituaçu. E jogo com público e jogo sem público. Jogo na Copa do Nordeste, jogo na primeira divisão, enfim. Uhum. Eu acho que o canhão vai dar audiência, Fred. O canhão vai dar audiência. Demais. Tem muitos elementos. Agora, Cássio, a partir do seu comentário, a gente pode dizer que o Bahia, esse favoritismo que você desenha, está justamente no fato de que a tabela, os 10 jogos que trouxeram o Bahia até a vice-liderança, dão mais solidez e dão uma sensação de que o Bahia é mais testado que o Sport. É esse o ponto. É um time que já foi, mas já pegou um Vasco fora, já pegou um Cruzeiro. É mais testado, mas vem tendo dificuldade com equipes tecnicamente ali, talvez até abaixo. Veja só, os 2 jogos que ele fez em casa, que não são 2 jogos seguidos, não, tá? Entre esses 2 jogos, o Bahia perdeu do Tombense. O Bahia é testado, mas perdeu do Tombense. O Bahia é testado, mas teve muita dificuldade de ganhar da Ponte. O Bahia é testado, mas teve mais dificuldade ainda para ganhar do Criciúma. Então, na verdade, o Bahia é testado. O Sport ainda não fez esses grandes jogos. Todos esses grandes jogos do Sport serão em junho. É uma concentração absurda da tabela, um negócio assim, absurdo no sentido assim, inacreditável. Todos os jogos pesados, assim, dos mais pesados, serão todos no mesmo mês. Então, o Bahia fez esse jogo. Só que nos outros jogos que não são tão pesados assim, Fred, ele teve dificuldade. Tanto é que o trabalho de Guto também tem ressalvas. O Bahia é 100% em casa e o torcedor do Bahia tem queixas sobre o Bahia dentro de casa. Porque apesar lá na estreia, que foi uma vitória, aquele 2-0 do Cruzeiro, todas as outras o Bahia passou a ter dificuldade, sempre conseguiu resultado. Mas, mesmo assim, com o treinador recebendo questionamentos. Cauê, Minhoca, vamos Cauê primeiro. Você acha que a gente pode dizer que o Bahia é mais testado, tem mais corpo, tem mais... Qual é o termo que o João sempre usava? Carcaça, não. O João sempre usava um termo, é mais cascudo. Cascudo. Que o Sport já passou por mais situações limite nessa Série B do que o Sport. Talvez sim, Fred, mas aí tem o outro componente. Como o Sport não passou, a gente não sabe como vai ser a reação. E por ser até um time experiente... Um pouco daquela lógica que a gente falou do Fortaleza, né? Dos jogos fora de casa do Fortaleza, né? E de que Cássio até disse, da falta de concentração nos últimos jogos, de bobeira, possivelmente nesse
não se tem esses apagões. O time entre, porque sabe, é um jogo clássico, talvez um dos principais clássicos da Série B, o maior clássico do Nordeste, então, queira ou não, isso faz com que os jogadores saibam que no outro dia aquele jogo vai repercutir no cenário nacional também. Então os caras sabem que aquilo ali é do 880, né? O risco é grande. Então, talvez a carcaça que o Bahia criou por essas adversidades e jogos teoricamente mais complicados contra Vasco, e que jogou até melhor no início do jogo, e com o Cruzeiro que também, que o Cruzeiro começou melhor, e quando o Cruzeiro estava melhor, o Bahia conseguiu fazer os gols e reverteu aquele cenário adverso, e aí foi bem superior depois. O Bahia tem essa dificuldade de furar as barreiras de times mais atrás, em casa, porque tem um ataque muito mais móvel do que sem Rodalega, né? Então tem um time muito mais móvel que muitas vezes num jogo dentro de casa você precisa daquela referência. Então vai ser uma dificuldade a mais, sobretudo diante da defesa que é bem postada do Sport. Do lado do Sport, possivelmente o Dalpozo vai ligar o seu modo raiz total, né? E Maílson, Thierry, Sabino, vamos lá, e Juba, acerta uma lá na frente. A gente brincou com isso, Cauê. Dá o posto tá liberado, viu? Veja só, dá o Exato. posto. Nesse jogo, dá o posto tá liberado para. O torcedor não vai achar ruim se sair a vitória. Aquela forma de jogar que o torcedor do Sport odeia de dar o posto, tá liberado. Agora, vai ser curioso se nesse jogo ele não jogar como sempre joga. Aí é que não, ia ser muito estranho. Aí não faz o menor sentido, né? Aí não faz o menor sentido. Mas o Bahia tem um meio de campo que pensa mais o jogo. Pensa mais o jogo do que o do Sport. E tem esses atacantes mais rápidos que o Sport não tem. Então são times que têm diferentes... Tem uma diferença de característica muito grande. O que a gente pede, cobra muito do Sport de velocidade, o Bahia tem. O Bahia tem transições muito rápidas de roubar a bola e lança, roubar a bola e lança. Só que é um time com extrema dificuldade em consolidar isso em chutes a gols na barra até, se duvidar. Então é um grande defeito do time. Já o Sport consegue ser aquele time que tenha um pouco mais de qualidade de segurar a bola, de reter a bola e se defender melhor. Então talvez seja um jogo muito de gato e rato, do Bahia tentando, e o Sport se segurando, e tentando armar de alguma forma um contra-ataque, que a grande dificuldade do Sport vai ser justamente saber não só sobreviver a essa pressão do Bahia, se for dentro das temperaturas normais, de como a gente vê os jogos do Bahia e do Sport, e ter esse poder decisivo que muitas vezes o Sport consegue ter de acertar a bola lá na frente, seja com Juba, seja com os outros atacantes que vão estar ali e o meio de campo. Então o Sport vai precisar ser muito cirúrgico se o Sport adotar o dalponismo raiz, que deve ser, né? Não é possível que nesse jogo ele vai tomar um rumo diferente. Vamos lá, né? Vou dar... Não, completa a minhoca. Depois eu vou completar bem rápido mesmo. Eu acho que é um jogo muito parecido, e aí eu vou ficar um pouco mais pro lado do Bahia pelo esse fator mando, né? Um leve favoritismo para o Bahia, Fred, porque quando você olha o que cada um tem de problema e o que cada um também tem de qualidade, a defesa do Sport, o Bahia jogando dentro de casa, mesmo como o Cássio mencionou, com certas dificuldades de, às vezes, consolidar como time mesmo prevalecendo, você vê que qualquer um dos times pode ter ali um momento, por exemplo, o que o Sport apresentou jogando longe da ilha, ou até jogando fora de Pernambuco. Isso é preocupante para uma equipe que... Será que vai repetir as péssimas apresentações que jogou fora de casa? É uma dúvida que paira sobre esse Sport. Ou ele vai fazer o que já aconteceu nos últimos jogos jogando lá na Bahia contra o próprio Bahia, mesmo com a pressão da torcida adversária, sabendo se portar para um jogo como esse. O duelo da Copa do Nordeste desse ano foi um jogo muito maluco. O Sport sai na frente, tem a virada do Bahia, logo na sequência o empate, e já no final a virada com aquele gol do Rodrigão. Então é um jogo que me parece muito parecido mesmo, e aí eu vou colocar um leve favoritismo para o Bahia por conta desse componente, o fator mando que tem ajudado o Bahia. Mas nessa dividida, embora não tenha acontecido nos últimos 10 duelos, um empate, me parece que cada lado pode acontecer aquela chamada Guerra Fria, onde cada um vai se contentar ali
faltando 5 minutos, ninguém vai se arriscar. O empate tá bom para mim, tá bom para você, a gente segue no G4. Então, se eu fosse dar um palpite, e é só palpite, seria um empate, imaginando que ninguém vai se arriscar tanto nos minutos finais. Pode acontecer muitas coisas durante Concordo, viu, Minhoca? Concordo. Inclusive, gostei do termo Guerra Fria. Eu acho que essa colocação citada por Cássio, Por e causa deixar da os tabela. dois. Eu concordo com você. Isso. A tabela permite esse jogo. Aquele 0-0 lindo. Meu irmão, se dá o Pouso e Guto chegasse a ser, porque obviamente vai fazer isso. E aí? Não, essa conversa já tá fechada. Esse 0x0 aí, Gutinho. Vamos, trabalho com ele. Viu? Cláudio Assina, Alves pergunta. Assino. Cláudio Alves pergunta: o empate tá bom pro Bahia? Eu acho que não tá, mas é o que Minhoca falou. O empate não tá bom pro Bahia aos 15 do primeiro tempo, aos 40 do primeiro tempo, aos 15 do segundo e aos 30 do segundo. Aos 42 do segundo, talvez esteja. Aos 40 é diferente de Bahia e Criciúma. Eu não vejo o Bahia, se o jogo tiver 1-1, 0-0, indo pro desespero de tentar um gol e correr o risco de dar ao adversário direto, rival, que está um ponto atrás dele, a chance de ultrapassá-lo na tabela. Tá? Até porque o Sport tem talvez a melhor defesa, né, em desempenho do campeonato. Não sei nem se em números ainda acredito que sim. Tá? O Bahia é o time com mais gols, né? E o Bahia fez... o Vasco... isso. O Bahia, Vasco tem a melhor dos 13 defesa, gols, né? fez 11 jogando como mandante. É onde ele tem prevalecido mais em gols. E aí, por exemplo, né, eu não sei se Cláudio é torcedor do Bahia, mas, por exemplo, o que é importante dizer sobre a defesa do Sport, nenhum dos 4 gols que o Sport levou foi de uma jogada construída. Todas as jogadas construídas contra o Sport não resultaram em gol. O Sport levou um gol em os 4 gols do Sport são uma falha de Maílson no chute de longa distância, uma falha de Maílson no cruzamento sem nenhum perigo, que ele acaba tocando a bola nos pés do jogador do CSA, e os 2 pênaltis, né? O pênalti contra o CRB e o pênalti contra a Ponte Preta. Né? Os 2 não eram pênaltis para matar o jogo, não era cara a cara com o goleiro, né? O do CRB, principalmente. Mas eu vou pegar o termo Guerra Fria que Minhoca usou, que eu acredito nele, acho que é um termo que foi bem definido para o jogo. Né? É um jogo em que vai se pensar muito na tabela, nas consequências, tá? Mas é um jogo em que eu também considero o Bahia com algum favoritismo, mas aí eu vou na linha da testagem, sabe? A gente tem mais... a gente já viu o Bahia passar por situações que esse jogo deve gerar melhor do que o Sport fora de casa, como foi citado por Minhoca. Porque eu temo muito ver o Sport tendo, de novo, sérios problemas para conseguir construir o início da jogada, para conseguir passar do meio de campo, se o Bahia adiantar a marcação. O Sport não conseguiu escapar, não conseguiu suportar nenhum time fora do Recife quando esses times deram pressão no Sport. E o Bahia tem poder de fogo para transformar essas bolas entregues, essas bolas perdidas pelo Sport em chance de gol. Então, esses 2 desenhos, tá, eles me fazem colocar mais peso no pratinho do Bahia. Tá? A maior rodagem, primeiro, o mando de campo, né, e todo o desempenho que a gente está falando de um time que é 100% de casa, então o mando de campo natural, lógico, mais de 30 mil torcedores no estádio, etc, etc, etc. 2, o componente da maior testagem, já pegou o Vasco, já pegou o Cruzeiro, né? O jogo contra o Vasco lá foi um jogo em alto grau de tensão, de desafio nessa Série B, já pegou o Náutico aqui, o Bahia pegou jogos que são jogos mais ruins. O Sport fez uma tabela das mais tranquilas até aqui, né? Uma tabela de poucos, não teve aquele jogo que fez assim, ó, hoje pode perder. Não teve aquele jogo que fez assim. Hoje a derrota não é o fim do mundo. O primeiro jogo do Sport que a gente está dizendo a derrota não é o fim do mundo é esse de quarta-feira. 11ª rodada. Uma derrota é administrável. Uma derrota é administrável. Não é o fim do mundo o Sport perder. As 2 vezes que o Sport perdeu até aqui, no campeonato, para os 2 alagoanos, são derrotas
que para mim, assim, facadas no peito do Sport. Tá? Como o Bahia também certamente considera que as derrotas foram facadas no peito, né? Vence, né? Pois é. Isso. Então, para mim, esse é o desenho do jogo. Agora, o que é que pode pesar em favor do Sport que a gente não consegue enxergar aqui? O que já foi trazido por Cauê e que remete um pouco ao comentário lá do começo do programa sobre o Fortaleza. Quando o Minhoca citou muito gramado e eu citei muito desenho. Eu acho que o Fortaleza de Vojvoda, ele rende muito bem contra time forte. Quando o time forte pega a bola e diz assim, eu vou ganhar, o Fortaleza de Vojvoda faz assim, vem ganhar, vem aqui ganhar de mim. E aí ele arma, né, e consegue controlar, se adapta muito bem. Será que o Sport de Dalpozo é assim? Será? Quais são os jogos que o Sport tem esse ano de base para isso? O jogo do Fortaleza. Fortaleza. O jogo do Fortaleza. Que o Sport foi bem, médio. Considerando o Fortaleza melhor time, bem, ali. Foi ali no seu limite. Eu acho que o Sport foi muito no seu limite naquela final da Copa do Nordeste. Né? Errou ali a escalação no jogo de volta, mas porra, levou um gol de pênalti, né? Sem também ter sido um pênalti, vai ser gol, pênalti bobo, de entrada da área. Né? Teve chances, teve pênaltis não marcados, tudo aquilo. Na Arena, ficou mais perto da derrota. O empate na Arena foi lucro para o Sport, né? Mas ainda assim fez o primeiro tempo. Enfim, é aquele o desenho do jogo que se tem. E ao contrário um pouco do que Cássio e Cauê afirmaram, eu nem acho que Dalpozo é tão defensivo assim. O que eu realmente acho é que o maior problema é a saída de bola. Eu sou muito perseguidor dessa saída de bola. Eu acho que parte do que é atribuído à retranca fora de casa, na verdade, é incapacidade de construir a jogada. Você perde tanta bola que você não consegue sair da defesa. Eu acho que esse é um ponto aí crítico do esporte, tá? Mas tem essa interrogação. A defesa é melhor e se serve também para colocar, né, nos pratinhos aí nessa balança, vem do seu melhor jogo em relação à capacidade de criação ofensiva. Vamos saber se isso foi evolução, vamos saber se isso foi uma noite inspirada, vamos saber se foi culpa da Ponte Preta, mas queira ou não, na última sexta-feira, o Sport criou como em nenhum outro jogo das 10 partidas disputadas. Foi um jogo que realmente o Sport bombardeou um time, o único time bombardeado pelo Sport, talvez esse ano, viu? Talvez esse ano tenha sido a Ponte Preta, ela foi bombardeada pelo Sport. Talvez das vitórias a mais merecida, né? Assim como a vitória contra a Tombense, que acho que os dois jogos foram os jogos que o Sport mais mereceu realmente vencer, né, nessa Série B e na temporada, tá? Mais um jogo aberto, um jogo interessante, né? Protegidos, o Sport depois pega o Grêmio, tá? Na segunda-feira, como eu tinha falado aqui. Então, assim, o Sport até tem a chance de ter até mais uma derrota para queimar, né? Digamos assim. Mas aí ele não teria contra o Grêmio. E o Bahia também não, tá? Porque, veja só, o Bahia vai, depois do jogo, enfrentar hoje o perseguidor número 1, que é o Operário. Um jogo encardidíssimo para o Bahia. Então, esse elemento aí, o final de semana é duro para Sport Bahia. Ou seja, uma semana pesada para Sport Bahia. O que talvez dê até mais razão ali naquela visão de que pontuar, né, pode acabar sendo interessante para os dois, mesmo para o Bahia em Salvador. Tá? Eu acho que esse é o desenho da partida e da Série B nesse momento. Fala, Minhoca. Só um termozinho que você utilizou aí, só para fazer uma... Assim, eu acho difícil que vai acontecer, certo? Que é a derrota administrável, né? Ela só não vai se tornar administrável se for um passeio do Bahia, né? Tipo, o Bahia vencer bem, tipo, 3-0 e poderia ter sido mais. E aí é aquele outro componente que a gente estava citando, né? A questão do Dalpozo, uma péssima apresentação, um placar onde a defesa até então tem sustentado. Isso. Basta que aconteça esse jogo que Dalpozo já está na mira. Já está na mira
né? Mas aí o jogo do Grêmio já fica muito próximo. Eu acho que o melhor desenho para Dalpozo sair já aconteceu. Eu acho que ele não cai. Mesmo numa atuação desastrosa, eu acho que ele não cai. Eu acho que ele não tá por esse jogo. Em nenhum aspecto, sabe? Eu acho que por conta da última apresentação também, né? Assim, ele não leva para o jogo do Bahia uma apresentação ruim como aconteceu das outras vezes, né? O que ele pode traz acontecer, a melhor apresentação. Isso. O que pode acontecer é ele levar um cheque pro jogo contra o Grêmio. Aí pode acontecer, né? O aviso prévio, né? Ficar pelo aviso prévio. Com aviso prévio, né? Voltar pro aviso prévio. Eu acho que ele estava com aviso prévio aí contra a Ponte Preta, né? Contra a Tombense e contra a Ponte Preta, ele foi para campo pela vitória. E foram os 2 jogos, né, que acabaram até sendo os referenciais dele, né? Esses 2 jogos eu acho que ele estava pela vitória. Eu acho que empates, né? Talvez até esse empate da Ponte com o Sport bombardeando poderia ser, né, aceitável.